Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a Rô5 Produções, a mais um vídeo do nosso canal. Fico muito feliz em te receber aqui no estúdio para a gente conversar sobre música, sobre mixagem, enfim, esses assuntos que eu adoro falar. Olha só, no vídeo de hoje eu vou mostrar várias coisas sobre o Studio One, várias ferramentas do Studio One, vários usos, e para facilitar a vida de todo mundo, eu vou deixar na descrição desse vídeo os marcadores de tempo, tá? Para você clicar e ir direto para a parte que você estiver precisando mais nesse momento. E antes de a gente começar, eu tenho dois recados bem rápidos para dar, são importantes, são bem rápidos. Primeiro que em breve, nessa próxima semana, a gente está agora indo para o final de maio de 2020, nessa próxima semana já devem estar no ar os nossos primeiros treinamentos. São treinamentos em produção musical. Eles são voltados um pouco mais para quem está no começo, para quem está iniciando nessa jornada. Não são treinamentos voltados para quem já está mais avançado, mas nada impede que uma pessoa que está um pouco mais adiantada na produção possa assistir, possa aprender várias coisas legais. Eu vou deixar o link para você se inscrever na nossa lista, porque é nessa lista que eu vou começar a divulgar com mais detalhes. Esses treinamentos vão ser super acessíveis e vão ser bem fáceis de acompanhar, tá? E eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, quem tiver interesse é só clicar. Vou mostrar algumas coisas, algumas ferramentas, e algumas delas vieram de questões que surgiram lá no nosso grupo de WhatsApp de usuários brasileiros de Studio One. O link está na descrição desse vídeo. E aí as pessoas perguntam, a gente conversa, a gente troca ideia, e eu resolvi mostrar na prática algumas responder algumas dessas perguntas aqui num vídeo, tá? O que a gente vai ver hoje? A gente vai ver como a gente configura o o Studio One para transmitir para o OBS usando o loopback da interface. Para a gente transmitir usando o OBS, está aqui o OBS, né? Ele está aberto aqui. Eu não vou explicar a configuração de OBS, você vai encontrar muitos vídeos falando sobre isso. Você vai usar um plugin, a gente usa um plugin chamado OBS ASIO. Esse plugin é esse aqui, ó. Ele aparecia aqui em cima, agora ele aparece como esse input. Você vem aqui, ó, ASIO, e ele tá aqui, tá? E tem toda a configuração dele, não vou entrar em detalhes. Esse aqui é o ASIO Input, e ele faz com que o OBS leia aqui, ó, o que está vindo do Studio One. Aqui é o meu microfone que eu estou falando, que ele está vindo direto, e vê que eu estou usando, e olha só, eu estou usando aqui um microfone USB, tá vendo? Eu estou usando um microfone USB mais a interface, o OBS lê os dois. Só que ele não capta áudio do Studio One, ele capta nesse canal aqui, usando o loopback da interface. Deixa eu abrir aqui o meu caso, eu uso a Safiri, aqui da Foxrite, e a Safiri ela tem loopback, tá vendo aqui embaixo, ó, loopback. Na Safiri eu configurei o loopback para ser a saída DAW 11 e DAW 12 do Studio One, vem para o loopback, tá? Ou seja, a Safiri o Studio One manda várias saídas, e aí a Safiri tá lá olhando, tá, o Studio One, você tá me mandando várias saídas aí, tá? Qual que eu devo mandar para qual lugar? Aí eu configurei aqui, ó, DAW 11 e DAW 12 vai ser o loopback 1 e loopback 2. E na configuração do ASIO OBS aqui, ó, tem loop 1 e loop 2, tá vendo? Aqui todas as saídas da interface estão aqui. Aí aqui tá estéreo, enfim, um monte de coisa. Loopback 1, loopback 2, que tá fechado o circuito aqui. No Studio One, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai configurar no áudio Input, Output, Setup, tá aqui. Aí tem aqui Input, Output. Eu vou pegar e vou adicionar uma saída estéreo. E aqui você não vê nenhum loopback aqui, tá vendo? Não tem loopback aqui, mas a gente tem o SPDIF. Então vem e coloco SPDIF, tá aqui SPDIF. E olha aqui o 11 e 12, ó, DAW 11, DAW 12. Vou colocar o nome aqui, por exemplo, OBS. Beleza? E Apply. Aplicar. Ok. Então agora ele está configurando a saída 11 e 12. Por que isso? Isso aqui é o DAW 11 e 12. Lembra desse aqui, ó? DAW 11 e DAW 12? Tá aqui, ó. É esse 11 e esse 12 aqui do output. Então ele está jogando para lá. Se eu colocasse, por exemplo, aqui o 3 e 4, eu teria que vir aqui na Safiri, DAW, e pegar o DAW 3 e o DAW 4. Eu usei o SPDIF porque, como a gente não está usando nada usando o SPDIF, e o SPDIF é uma saída totalmente digital, então massa, então não vai ter nenhum problema, mas poderia usar qualquer saída para isso, tá? Mas aí é importante que a interface tenha loopback.
para ela conseguir capturar o som e jogar direto para o OBS. Aqui, ó, eu vou selecionar todo mundo e vou criar um canal paralelo aqui, ó. Add Bus Channel, que eu vou explicar, já vou começar. Add Bus for Selected Channels, isso que eu vou fazer. Criou esse bus aqui, que eu costumo chamar de Mix Bus, tá? E aqui no Mix Bus, eu vou vir no Send e vou enviar para o OBS, e tá enviando. Então, quando eu der play aqui, vai aparecer lá no OBS. Quer ver? Eu vou desligar esse plugin e vou deixar isso aqui tocando, tá? Você vai ouvir o som do microfone, mas ele não vai tá capturando dentro do OBS. Você vai capturar o áudio por causa do microfone. Quer ver? Saca só. Vou pegar um loop aqui. Ela vai chegar num loop aqui. Massa, ó. Tá vendo? Tá captando do microfone, porque eu tô ouvindo esse som aqui na caixa de som, mas o OBS não tá capturando. Agora eu vou deixar tocando e você vai ver que vai aparecer aqui o sinal. Quer ver? Vou deixar tocando e vou ativar esse loop e você vai ver que vai funcionar, ó. Talvez mañana cada amanecer nos despertará. No OBS você tem a opção de gravar isso como uma trilha de áudio única, mixando os dois, ou como duas trilhas independentes e editar. Aí, já, como eu disse, já começa a conversar sobre o OBS, e nosso foco hoje não é o OBS, é o Studio One. Ok, já que a gente começou a falar sobre canais, eu já criei um canal aqui, vamos falar sobre os tipos de canais do Studio One, que eu acho que super vale a pena a gente falar. Existem alguns tipos de canal no Studio One, não existe um só. Em outras DAWs também, mas a gente está falando aqui do Studio One. Então, desse vídeo é para quem usa Studio One mesmo. Se a pessoa usa Pro Tools, Logic, aí provavelmente não vai, eu não sei se vai ser da mesma forma, mas para quem está no Studio One é do jeito que eu vou te mostrar aqui, beleza? A gente tem dois tipos de canais de áudio. A gente tem canais de áudio mesmo, que são esses aqui, que são gravações. No caso, esse aqui é um multitrack que a gente, desses que a gente acha em concurso de mixagem, enfim, é um multitrack desses tipos assim. Aí o que são esses waveforms aqui? A pessoa pegou, ligou o baixo numa interface, ou num pré-amplificador e passou na interface e gravou, é isso. Pegou aqui a bateria, posicionou os microfones na bateria e gravou a bateria, é isso. Áudio é isso. Às vezes pegou um teclado e ligou numa interface o teclado pelo canal de áudio do teclado, e gravou áudio, tá? Isso é muito diferente de um instrument track, que aqui no caso dessa mix não tem nenhum. Quando a gente vem aqui, ó, Add Tracks ou Ctrl Shift N, a gente tem essa opção aqui, ó, Instrument Track. Quando põe o Instrument Track, ele vai, por exemplo, criar aqui um outro instrumento, esse aqui, ó, deixa eu pôr aqui embaixo, e olha que interessante. Quando ele faz isso, ele cria esse tecladinho aqui, ó. Tá vendo que tem um tecladinho aqui embaixo? Enquanto o outro tem o áudio. Porque esse canal é um canal MIDI. Ele não é um canal de áudio, ele é MIDI. Aí você vai ligar na interface via MIDI, uma bateria eletrônica, uma guitarra, um controlador MIDI de teclado, um teclado. Vai escrever, às vezes, num programa de partitura, tipo Notion, uma música, um arranjo, vem aqui, importe, né? Vem send e traz do Notion. Tem uma opção aqui para você importar. Você manda, ou melhor, você não importa, que você manda do Notion para cá. Você escreve sua partitura lá no Notion e manda para cá, ele vai abrir como MIDI também. Enfim, tem um monte de conversa sobre MIDI. A gente não está aqui falando sobre MIDI, sobre áudio, mas esse é um tipo de canal. Então, quando a gente tem os canais de mix, a gente tem canal de instrumento, que são canais MIDI, para os quais a gente utiliza instrumentos virtuais, está aqui em cima na barra, tá vendo? Vários instrumentos virtuais, porque são canais MIDI. Canal de áudio não usa instrumento virtual, tá? Instrumento virtual é outra história, outra conversa. Beleza. Aí, quando a gente vem aqui para mix, a gente tem 3 tipos de canal no Studio One. 4, na verdade. Tem esses canais de áudio aqui, que são mono ou estéreo. Aí, enfim, é uma outra coisa. E olha só, a gente tem 3 opções aqui. Deixa eu clicar com o botão direito, a gente vai ter, ó, Bus Channel, VCA Channel, FX Channel. O que é cada um desses? São 3 coisas diferentes. Bus
é um canal de grupo, de agrupamento. Vou pegar, por exemplo, toda essa bateria aqui, ó. Vou clicar com o botão direito, aqui, ó. Add Bus for Selected Channels. Criei um bus aqui, vou chamar de bateria porque é um canal que tem bateria. E vou colocar uma cor apropriada para não me perder, então sei que é bateria. Esse fader azulzinho, eu chamo de azul, deve ser uma cor meio azulada. Enfim, esse fader aqui que não é o branco, esse aqui é meio branco prata, esse aqui é mais azulado, ele é o fader que indica que é um canal de grupo, ou seja, esse canal tem o grupo da bateria, tá todo aqui, ou seja, todos esses canais de bateria, eles estão vindo para esse canal aqui, que está destacado, e esses sons estão sendo mixados nesse canal. E quando eu venho e utilizo, por exemplo, um plugin, aqui, o que acontece? O que esse plugin vai fazer com esse canal de bateria aqui? Ele está pegando todos os canais da bateria, está juntando e está passando essa mixagem, enfim, essa mistura desses canais por esse plugin aqui, tá? Eu vou configurar de uma forma, deixar configurado, que eu vou te mostrar um negócio em um minuto aqui sobre ele, tá? Ataque lento, release rápido, é isso aí, massa. Olha só, então o que isso aqui faz? Ele pega todos esses canais, se tiver um plugin aqui, Ari, vai estar processando esse canal aqui. Vai processar, vai ter a posição do fader, enfim, tudo mais. Junta todo mundo e onde você juntar esse bus channel, ele vai juntar todo mundo. Primeiro, ele soma todo mundo, ponderando os processamentos, no caso que não tem nenhum. Ele considera tudo e depois ele faz essa mistura, ele vai aplicar esse efeito aqui, tá? Lógico que não é tão simples, ele tem um monte de regras de como que ele mistura diferentes faixas de frequência, diferente dinâmica. É uma coisa sofisticada, mas falando de uma forma simples, é assim. Junta todo mundo, faz uma mixagem, e essa mixagem desses canais agrupados é que vai passar por esse processamento aqui, tá? Essa é a ideia. Aí existe um outro tipo de canal chamado VCA. Deixa eu fechar isso aqui, que eu vou usar isso aqui em um minuto para te explicar a diferença do bus para o VCA. Eu vou tomar um cuidado, vou inserir aqui, ó, Add VCA Channel. Então eu vou pegar aqui. Você pode adicionar da mesma forma, você seleciona todos, você clica o mouse, segura Shift, clica no outro canal, solta Shift, e você pode adicionar um VCA para os canais que você quer, ou você simplesmente clica com o botão direito, Add VCA. Ele criou um VCA. Esse VCA está do lado da bateria, mas pode ser que ele não esteja. Para isso, se isso acontecer, você vem aqui na chavinha de fenda e coloca aqui, ó, que ele às vezes coloca Keep Bus Effects to the Right, ou seja, vai colocar bem para cá, para esse lado de cá, todos os canais de efeito. Como eu desmarquei, ele vai criar aqui do lado. Repara que ele agora criou um canal com um fader vermelho. Esse fader vermelho é o VCA. O que é um VCA? É um controle remoto. Eu vou chamar de bateria também e vou colocar V. Vou colocar um Vzinho aqui de VCA. Bate VCA. Bate V. Beleza. Então tem aqui, ó, bateria VCA. Já está marcado aqui. Gente, qual a diferença do VCA para o bus? São duas coisas diferentes. São bem diferentes. Como funciona? O VCA é um controle remoto dos faders, beleza? Enquanto o bus não é um controle remoto dos faders, é um canal de mistura, ou seja, pelo bus passa o áudio que está vindo dos diferentes canais que estão vindo para esse bus aqui. No VCA não passa áudio nenhum, tanto que ele não tem entrada e saída. O VCA você vai vir aqui, ó, e aqui embaixo você vai ver que aqui tem um espaço, você pode clicar, né? Você parar aqui, ó, selecionar, você vai clicar e escolher o VCA. Então agora, todos esses faders aqui, eles estão acompanhando esse fader aqui, ó, tá? É um controle remoto, ou seja, eu aumento e diminuo todo mundo usando o VCA. Quando a gente usa o bus, isso não acontece, tá vendo? Porque esse bus aqui, esse fader que está aqui no bus channel, ele está controlando, grosso modo, o volume da mixagem processada da bateria. Quando a gente trabalha com o VCA não está mixando nada, ele está simplesmente controlando os faders aqui.
Vamos ouvir um pouquinho? Vamos colocar isso aqui na posição que eu quero te mostrar uma diferença legal. Então, eu vou deixar a bateria em solo e eu vou simplesmente posicionar esses faders da bateria aqui rapidinho, tá? Me acompanhe rapidinho. Perfeito, então eu posicionei rapidinho aqui os faders da bateria, já tô, enfim, vamos dizer que essa posição ficou legal, é só para te mostrar um exemplo aqui, tá bom? Olha só, o que acontece se eu vier com o VCA e começar a baixar o volume disso? Olha só, ele abaixa proporcionalmente. E se eu aumentar? Ele aumenta mantendo o desenho que eu produzi aqui. Eu vou esticar isso aqui para ficar claro, ó, deixar bem exageradão. Olha só a posição desses faders aqui, ó. Ó, ele tava assim, né? E aí, à medida em que eu aumentei, ele aumentou, mantendo o perfil que eu criei até certo ponto. Depois de certo ponto, ele vai atenuando ou aumentando tudo. Mas olha só que ele mantém o perfil que eu defini, beleza? Esse é o VCA. Qual que é o lance? Agora vai vir esse plugin aqui, ele vai começar a fazer completo sentido. Eu vou precisar, inclusive, de um outro plugin aqui para a gente se proteger do que ele vai fazer aqui. Olha só. O que esse negócio faz? A gente sabe que, por exemplo, o compressor ele depende do nível de entrada, ou seja, quanto maior for a entrada do sinal, mais baixo vai ser o threshold, ou seja, mais ele vai comprimir, mais ele vai atuar, seja para o bem, seja para o mal, seja para efeitos bons, seja para efeitos nocivos da compressão. Então, à medida em que a gente usa um VCA e começa a aumentar o ganho aqui dos canais, né, grosso modo, o volume do canal, e a gente está jogando todos esses canais num bus que tem um compressor, a gente está automaticamente mudando a taxa de compressão, mudando a resposta do compressor, porque está entrando mais sinal. Quando a gente pega um fader aqui de um bus channel que tem o mesmo compressor e a gente muda o volume desse bus, a gente não está mudando as características dessa compressão, porque ela já aconteceu. E a gente vai simplesmente controlar o volume dela. Ela já houve, ou seja, primeiro, o som foi reunido nesse canal, depois que foi reunido, ele passou por esse compressor, por exemplo, aqui, vamos supor esse daqui, ele passou por ele e depois veio para esse fader. E eu vou te mostrar essa diferença agora, beleza? Então, vou configurar esse compressor aqui rapidinho para a gente conseguir ouvir esse efeito, tá? Vou deixar um efeito aqui, um efeito de compressão. Ele vai ser nítido, mas não vai ser tão aterrorizante assim. E depois a gente vai aumentar usando o VCA e aumentar usando o bus para você sentir a diferença, beleza? Vamos lá. Beleza, tá mais ou menos, o ganho está mais ou menos equivalente, ou seja, ele não está ganhando nem perdendo muito ganho quando passa pelo compressor. A gente não está mixando aqui, então eu não preciso ser muito chato com isso não, mas eu estou só mantendo as coisas no lugar. E o limiter aqui vai garantir que nada vai passar do limite que a gente colocou, ou seja, a gente vai ouvir talvez um aumento no volume, no ganho, mas esse aumento não vai ser tão significativo que em algum momento esse limiter vai segurar as coisas pra gente, tá? Então, olha só que interessante, vou deixar esse compressor aqui na tela e agora a gente vai aumentar aqui, ó, a gente vai trazer para cima e para baixo usando o VCA. Vamos ver o que acontece com a compressão. Aqui está indicando a taxa de compressão aqui, na redução, na verdade. Essa agulha mostra a redução. Quanto mais para esse lado aqui ela tiver, maior a compressão. Quanto mais para esse lado, menor. Mas você vai conseguir ouvir o efeito. Saca só.
pegar um trecho que a bateria toca uma levadona, aqui é mais fácil, é. Massa, agora a gente vai controlar usando o bus. Você vê que eu não estou mexendo em nenhum canal aqui, não estou mexendo em nenhum parâmetro do compressor. Eu vou mexer somente no bus agora. Eu mexi no VCA e você viu que eu aumentei o VCA, a taxa de compressão, a compressão foi lá para as alturas e aí deu muito mais efeito. Agora vamos mexer só o bus aqui, vamos ver o que acontece, tá? Vamos lá. E tenta ouvir, tenta perceber a diferença de som das duas coisas. Vamos lá. Agora com o VCA. Reparou que como eu aumentei muito a compressão usando o VCA, por mais que tenha havido uma tendência do volume dessa história toda aumentar, cara, acabou que o que mais aumentou mesmo foi a compressão. Aí aumentou de verdade, tá até sufocando aí esse negócio de tão comprimido que tá. Porque eu tô aumentando a entrada do sinal no compressor, controlando essa entrada de sinal usando o VCA. Então, por isso que você vai encontrar muita gente que fala, eu não uso VCA porque o VCA altera a compressão. É por causa disso. Eu gosto de fazer automação com VCA, gosto de fazer automação em bus, porque quando a gente aumenta no bus aqui, a gente não está mudando o timbre do negócio, não está mudando a resposta, está mudando só se vai estar mais alto ou mais baixo. Quando a gente usa o VCA e a gente usa alguns tipos de plugins, por exemplo, compressor, a gente está alterando também a compressão, tá? Ou a equalização, dependendo do equalizador, e assim sucessivamente. Por esse motivo, as opiniões se dividem. Pessoas que gravam já com efeitos, já gravam trazendo vários efeitos e não fazem muitos processamentos, um processamento que é feito aqui nesses canais de bus, são processamentos delicados, coisas mais suaves, muitas vezes tendem a gostar do VCA, até mesmo por essa característica de estar tocando a levada, dependendo do momento você vai e puxa um pouquinho mais de compressão só naquele momento e volta. Né? E isso é bem fácil de fazer usando automação, um assunto que não estava previsto, mas que acho que vale a pena a gente falar, depois a gente fala mais sobre isso. Aqui eu posso pegar o modo de automação, o modo touch. Esse modo touch significa, quando eu mudar o fader, ele vai acompanhar, no que eu soltar esse fader, ele vai voltar para a posição original dele. Então, vamos pegar um trecho aqui. Essa música não tem muita virada, tá? Mas vamos pegar um trecho aqui, tipo assim, quando acabar um compasso, vamos fingir que no final desse compasso tem uma virada, só para a gente poder fazer, para a gente dar um grau. Então, quando vai vir aquele momento da bateria, você sobe, isso vai aqui no VCA, isso vai aumentar a compressão aqui em cima, vai aumentar todos os efeitos de compressão, mas aí logo que passar, você solta. Então, isso dá uma textura legal, tá? Vamos fazer essa automação rapidinho, vocês vão entender aqui, ó, só para dar um exemplo, tá? Vamos lá. Beleza? Passa para o modo Red e tá escrito automação aqui, ó. Automação acabou de ser escrito aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu vou selecionar aqui para você ver, ó. Esses pontinhos são automação. Olha só que automação mais suave que a gente fez. Discretíssima, né? A altura desse negócio. Então, repara, eu criei uma automação e nessa automação a bateria ela vai crescendo a compressão, o efeito dela, depois volta, tá? Olha só, vamos lá, vamos fazer isso aí. Porque a compressão traz essa sensação de sufocar, de angústia, de urgência, de novo, tem que fazer. Essa sensação é muito. A compressão favorece muito essa sensação. Então, funciona, é bem legal, uma ideia. Isso é diferente da gente fazer esse mesmo processo usando o bus. Vou colocar aqui alto, off, não vai ter. Vou fazer o mesmo processo, só que usando aqui esse fader aqui. Vou fazer a mesma coisa, vou colocar no modo
touch e eu vou usar o bus para fazer, não vou usar o fader VCA. Vou fazer a automação aqui no mesmíssimo ponto, tá? Vamos lá, vamos pegar e vamos fazer, vamos comparar. Vamos lá. Massa. Então, olha só, a gente tem as duas automações já foram criadas aqui, ó. Cadê? Red, aqui, isso. Vamos ver essa automação aqui. Deixa eu achar essa automação para nós. Tá aqui, ó. Olha só. Vou aumentar aqui, ó. Tá vendo? Que tem duas automações. Primeiro a gente vai fazer pelo VCA e depois pelo bus, tá? Vou colocar um loop aqui para a gente ouvir a diferença disso. Então, eu vou deixar off, não está lendo nenhuma automação, vai ler a automação do bus. No que voltar, que vai vir no loop, vai voltar, a gente vai ouvir a automação do VCA, ok? Vamos lá. Aqui, acho que no final acabou fazendo os dois, mas você reparou que o efeito é diferente, soa diferente. Não é a mesma coisa. Eu vou colocar automation off. Então, são coisas bem diferentes e aí vai de cada um. Vamos falar sobre o FX. Aqui, ó, FX Channel. Né? A gente já falou sobre Buzz e VCA, que é super importante. FX a gente fala em meio minuto, a gente fala sobre... Não, nem tão rápido. Mas a gente fala rapidão sobre FX. O que são FX? São tracks de efeito. Você pode juntar esses canais e mandar, por exemplo, para um canal de reverb? Pode. Vamos pegar, por exemplo, aqui... Pegar um outro instrumento, né? Para não ficar muito agarrado na bateria. Vamos pegar aqui um outro instrumento, pode ser a voz. Vou pegar aqui um trecho que está sendo cantado. Vou pegar aqui a voz, vamos ouvir aqui. Perfeito. Tem a voz aqui, a gente não vai falar muito sobre esse processamento, mas a gente vai falar sobre o reverb. Vamos lá, a gente pode fazer isso de duas formas. A gente pode clicar com o botão direito aqui, ó, e colocar um bus, auxiliary bus, e a gente pega e envia para esse bus aqui um send, e nesse send, coincidentemente, tem um reverb. Vou colocar o Valhalla, que eu gosto muito do Valhalla. Vamos dizer que está aqui o reverb, a gente vai ter um preset reverb, não vem ao caso qual que vai ser, porque a gente não está mixando aqui, a gente está simplesmente inserindo um reverb, tá? E o reverb vai estar enviando lá para o grupo de mix, tá? É simples assim, ó. Ah, mas eu quero enviar esse reverb para um outro canal. Não é tão comum isso não, mas tudo bem, você pode fazer isso. Você vem aqui no Send e envia para onde você quiser. Ari, mas eu não poderia colocar esse reverb aqui, nesse canal, no próprio canal da voz, e usar o controle de mix para controlar quanto de reverb eu tenho? Pode, mas eu vou te dar um spoiler aqui de um negócio. Olha só, vou abrir uma outra coisa que a gente vai falar daqui a pouquinho, um outro lance que a gente vai falar, e olha só a quantidade de canais que tem aqui. Imagina que eu quero alterar o reverb de um só aqui no meio. Pô, nessa hora, poxa, esse reverb daquele canal. Que canal? Onde que tá esse reverb? Olha o tanto de plugin, olha o tanto de canal. Como, gente? Vai ficar perdendo o dia aqui rodando. Se você tiver um fader aqui escrito reverb, é muito mais rápido. Quer ver? Eu vou achar um fader vermelho aqui, ó. Uma coisa vermelha. Achei, ó. Tá aqui, é o baixo. Cadê o amarelo? Ah, tá aqui, guitarra. Cadê o azul? Ah, tá aqui, tá o azul. E assim por diante. Então, eu acho muito mais intuitivo você criar um canal para o efeito do que inserir um efeito num canal onde você está fazendo outros procedimentos, outros processamentos. Eu acho, meu jeito de pensar, tá? Mas você pode usar o bus ou você pode usar o FX, tá vendo aqui, ó? É melhor você usar o FX, eu acho mais lógico, assim. Por quê? A gente está criando, por exemplo, um reverb para a voz, um delay, uma compressão paralela, uma equalização paralela, um flanger, um phaser, uma distorção, uma saturação.
esse efeito não vai ainda passar por um outro processamento, ele vai dali para mix. A gente não vai pegar esse reverb da voz e processar numa outra coisa para depois ir para... Ele já vai para mix. Então, é muito mais lógico você criar um canal que só tem uma entrada e uma saída, tá vendo? Você manda para o FX, ele vai aparecer como um send aqui, tá? Só que ele aparece com FX, tá vendo? FX de FX. Você dá o nome que você quiser, você dá aqui, por exemplo, reverb. E aí o nome vai aparecer aqui quando você mudar, reverb. Você pode pôr a cor que você quiser, colocar uma cor tipo cor de rosa aqui. Aí quando você vier mandar, ele vai aparecer com um selinho cor de rosa para te facilitar encontrar o que você precisa. E é mais fácil. Funciona exatamente como o bus? Funciona, só que o bus tem ainda essa parte send aqui e acho que não é necessário essa forma. Com FX é melhor. Quando você insere o canal de efeito, ele vai vir com esse solo em verde, é o que eles chamam de safe solo. Quer dizer, quando você tá com esse modo aqui, ó, o canal ele tá sempre sendo ouvido, tá? É um lance que às vezes é bom, às vezes não é. Se segura Shift e clica no canal, ele fica verdinho, no solo, Shift e clica e ele apaga. Isso serve para qualquer canal, ó, tá? É uma outra conversa, a gente pode ter num outro momento. Por enquanto não, mas só você clica Shift e ele tá liberado. Não tem ninguém selecionado, tá vendo? Não tem mudo, não tem nada. Eu venho e clico em solo, eu vou ouvir somente esse efeito aqui, tá? Por exemplo. Tá? Ou seja, eu estou ouvindo, eu estou ouvindo somente o reverb, tá? Então, com o FX, é assim que a gente trabalha, muito mais fácil. Aí agora você pode controlar a quantidade de reverb que você quer para a voz. E é muito legal que você pode, clicando aqui embaixo, automatizar essa track de reverb e usar da forma que você quiser. Então a gente tem aqui esses 3 tipos de canais. Canal de áudio, 4, né? Ou instrumento. Buses, que o bus ele é azul e o FX é azul também. E o VCA, que é vermelho. Tá? A gente tem essas configurações aí. E aí é lógico que isso tudo que eu falei aqui, eu te mostrei exemplos rápidos aqui. Você imagina isso aí elevado a milionésima potência, quantas e quantas possibilidades a gente pode ter, enfim, só estou te mostrando o recurso, tá bom? Vamos passar para a segunda parte, que é o seguinte, vamos falar um pouquinho de edição no Studio One. Esse song aqui tem que ficar em 48 para todo mundo ficar feliz. Ok, eu tenho aqui alguns arquivos, eu só abrir para mostrar um pouquinho de edição no Studio One para vocês, beleza? Olha só, o que temos aqui, a gente abriu um multitrack, na verdade só um trecho dele, e ele está fora de alinhamento, ele não está alinhado. Repare essa parte aqui, a bateria para e os instrumentos não, quer ver? Ó. Ou seja, tá um negócio estranho. Bom, como é que a gente pode fazer? Eu vou te mostrar do mais intuitivo para o menos intuitivo. E eu acho que os métodos mais intuitivos são os melhores. Mas, enfim, há situações e situações e situações. Muito bem, primeira providência, tá muito difícil enxergar essas waveforms. A gente vai dar um grauzinho nelas aqui, ó. Quando a gente faz assim, a gente não está aumentando o ganho de nenhum desses canais. A gente está simplesmente aumentando a visualização para ficar mais fácil para a gente enxergar o que a gente precisa enxergar, beleza? Vou vir aqui, vou colorir essas tracks para ficar fácil, para eu não me perder. Isso aqui, guitarra amarelo, para mim sempre é, você pode usar a cor que você quiser. Eu costumei a usar amarelo e violão eu costumei colocar rosa, cor de rosa e bateria azul, beleza. Então, olha só, os arquivos eles estão fora de sincronia. Então, a primeira coisa que a gente faz é ouvir quais estão sincronizados e quais não estão. Vamos ver esses 3 aqui, se eles estão tocando juntos.
Beleza, esses três estão em acordo, apesar da performance não ter sido muito boa. E esses dois aqui? Perfeito. Ou seja, eu preciso alinhar esses dois com esses três aqui, certo? Então, o que eu faço? Eu seleciono os três segurando Shift e clicando e vou arrastar para um ponto de coincidência entre eles. Você vê que ele está andando meio pulando, ó, ele não está andando suave, não está com muito suave, porque tem um modo ativo aqui, ó, Snap to Grid, tá? Fica aqui Snap Bar. O que é isso? Snap to Grid significa o Studio One vai tentar manter esses arquivos alinhados com esse grid que eu defini aqui. Esse grid, a gente clica aqui, se você não estiver vendo, clica nesse Q, nessa letra Q, e coloca, tal grid está em semicolcheia, então o Studio One está tentando alinhar usando esse grid de referência, ou seja, tudo que eu mexer aqui nessa grid vai ficar tendendo a cair no tempo, ele já está alinhando dessa forma. O que eu vou fazer? Eu vou desativar isso clicando aqui, Snap to Grid, agora eu mexo, coloco onde eu quiser esse arquivo aqui, tá? Que eu vou procurar pontos de coincidência, ou seja, tem alguma coisa que parece que tem uma semelhança, um parentesco para eu saber onde é que é o início desse negócio? Tem. Olha só, tem um silêncio aqui e começa a levada. Silêncio e começa a levada. Então, tudo leva a crer que o início da levada é aqui, eu vou alinhar bem perto. Tô arrastando mesmo, tá? Você posiciona o cursor, dá o zoom e aqui vai aproximando, ó. Beleza. Primeira coisa que a gente vai ver, tá alinhado? Vamos tocar, ouvir. Vamos ver se alinhou, tá alinhado. Vamos lá. Beleza, esse violão tá fora, tá mal tocado, tá fora. Mas antes do violão tem um negócio que me chamou a atenção, não sei se você reparou. Ó. Quando eu dei um zoom para fazer esse alinhamento, olha só o que aconteceu aqui do bumbo e do baixo. Esse aqui é o bumbo, esse aqui é o baixo, ó. É uma inversão de polaridade, tá vendo? Eles estão invertidos. E aí, como é que a gente faz para resolver isso? A gente vem aqui na tela de mix, clica na chavinha de fenda aqui, Input Controls, vai aparecer um input aqui, né? E aí, a gente vai clicar aqui em inverter a fase, ó. Ficou verde, está invertendo. Então, no gráfico aqui, na visualização, você não vai ver essa inversão, mas o Studio One está invertendo esse canal para os dois ficarem com a mesma polaridade. Eu vou ficar ativando e desativando. E aí você repara como é que o bumbo vai aparecer um pouco mais quando isso aqui estiver verde, tá? Repara. Tirar esse violão da jogada para ficar mais fácil da gente ouvir. Repara, quando eu acendo aqui e fica verde, o bumbo aparece mais. E o baixo também aparece mais, porque os canais estavam invertidos. Muito bem, então a gente já começou a acertar as coisas aqui, já começou a achar um norte. Aqui em cima você vai ver que no Studio One tem uns números, tá vendo? 14, 14.2, 14.3, 14.4, 15. Ou seja, compasso 14, compasso 15, compasso 16, tempo 2 do compasso 14, tempo 3 do compasso 14, tempo 4 do compasso 14, primeira semicolcheia do tempo 1 do compasso 14, segunda semicolcheia do tempo 2 e assim por diante, tá? Se você colocar em fusa vai ficar mais, em semifusa ainda mais delicado ainda esse ajuste. Quando a gente está usando, deixa eu fechar esse quantize aqui, quando a gente está usando o Snap to Grid, aqui ó, Snap to Grid, o que acontece? Ele vai posicionar os arquivos onde a gente quiser, quando a gente fizer um zoom menor, e quando a gente fizer um ajuste maior, ou seja, a gente está usando uma visualização maior, ele não fica tão suave, tá vendo? Porque ele está tentando alinhar esse arquivo com o grid que eu propus aqui, beleza? Aí, olha só, vamos ver se mudou a polaridade aqui, mudamos. Voltou. Ótimo. Saca só, o que a gente pode fazer? Se você gravou usando um metrônomo, tá aqui o tempo e tal, é isso. Você pode sair arrastando, você pode cortar, né? Vamos dizer que eu quero que esse arquivo aqui, ele esteja aqui no 14. Eu posso simplesmente separar.
selecionar, tirei, tirei o Snap to Grid, não tem nenhuma seleção aqui, e eu estou trazendo, ó, arrastando até o tempo 14. Mas para isso dar certo, essa levada tem que estar muito boa no tempo. Eu vou pegar o baixo aqui e fazer um ajuste fino, ó, trazer para o tempo 14, trazer a guitarra e trazer o violão. Tá todo mundo no tempo 14 agora. Tá todo mundo bem alinhado. Vamos ver como é que soa. Até aqui sem problemas, porque a performance foi muito legal. Ah, mas teve uma hora que saiu, então você vai ter que fazer aquele velho método de você selecionar onde você quer, corta, seleciona onde você quer que o outro corte, corta e arrasta até coincidir. Posiciona o cursor no tempo e arrasta até coincidir com o ponto que você quer. Toma tempo. Por isso que tanta gente não faz edição. Fala, eu só faço mix, porque a edição toma muito tempo. Existe uma outra forma de fazer isso. Quando você trabalha com MIDI no Studio One é mais fácil, que é quantizando. Então eu posso pegar esse violão aqui, já que ele já está, ó, o pré-requisito, ele já está bem alinhado no tempo. Aqui ele já não está tão fora do grid, ele já está enfim, já está encaminhado. Eu posso tentar quantizar para fazer um ajuste fino, mas isso nem sempre traz um resultado legal. Então, olha só, a gente vai abrir o menu de quantização, que é esse aqui. A gente tem dois modos, grid e groove. Okay? Eu vou mostrar o grid e vou mostrar o groove daqui a pouco. Grid vai usar o próprio grid do Studio One e a referência de andamento. Está aqui, ó, 140 batidas por minuto. E a subdivisão do grid. Vou pôr, por exemplo, em semicolcheia. Então, eu vou vir com o botão direito e quantize no violão. Vamos esperar e ver o que ele vai fazer. Ele cortou, marcou os transientes do violão, cortou e alinhou automaticamente com o grid, seguindo essa marcação de grid de semicolcheia. Nem sempre fica muito bom. Vamos ouvir. Tá vendo que tá meio estranho? Então a gente vai desfazer, porque ele está usando o grid, mas esse violão não foi tão bem tocado assim. O que a gente pode fazer? Às vezes dá certo, em outras situações, quando foi melhor tocado, enfim, há situações com instrumento virtual e tal, que isso funciona. Áudio mesmo, quando está muito bem feito, assim, para um ajuste fino, funciona muito bem. Quem falar que não funciona bem não sabe o que está falando, funciona bem. Mas em alguns casos, em muitos casos, não fica tão legal. Outra opção, o modo Groove. Groove quer dizer, o Studio One vai ignorar esse andamento aqui, ele vai usar essa referência que está aqui. Então eu vou ouvir um instrumento que está bem no tempo, por exemplo, o bumbo. Vamos ver como é que está esse bumbo? Então o bumbo está realmente no tempo, o baterista gravou, tocou o bumbo, belezinho. Então eu vou usar esse áudio aqui como referência para quantizar, ok? O que a gente faz? Segura, arrasta a track que a gente quer usar de referência para o groove, espera ele analisar, e ele gerou um padrão, tá vendo? Ele não está alinhando com o tempo isso aqui não, está marcado transiente, mas ele não fez alinhamento, então continua soando igualzinho estava. Mesma coisa, só que o Studio One marcou os transientes e dessa análise aqui, ele chegou num padrão de tempo que inclui todas as flutuações de andamento que o baterista teve quando estava gravando. Então, ele vai seguir o tempo dessa track aqui, ó, e não o tempo do metrônomo. E agora eu posso vir e quantizar o violão, porque agora ele está usando essa referência aqui. Vai ficar melhor? Provavelmente vai, mas também há uma chance disso não sair tão legal, porque o violão não foi tão bem tocado assim. Importante ter isso em mente. Vamos ouvir. Melhor, né? Vamos ouvir um trecho que estava bem complicado, que é esse aqui.
muito, muito, muito melhor do que quantizar com o grid. Muito melhor. Mas isso, lógico, depende de ter uma referência aqui boa de levada e tal, né? E, enfim, aí é uma questão pessoal de cada produtor, cada engenheiro de áudio vai ter a sua abordagem em relação a isso. Mas são duas formas de se trabalhar a edição no Studio One e as duas são muito boas, né? Tanto usando o próprio grid do Studio One, cortando, enfim, fazendo todo aquele processo mais tradicional, ou utilizando um recurso como esse de Groove, que você pega um instrumento, usa esse instrumento como referência de tempo para os demais e vai quantizando onde é necessário. Veja bem, eu não iria quantizar todo mundo, porque o baixo está muito bem tocado, a guitarra está bacaninha, o violão ficou fora. Então eu só iria quantizar o violão porque ele está fora do padrão. Eu não iria quantizar todo mundo. Eu iria atrelar esse violão um pouco a essa levada da bateria. Ótimo, ia funcionar. Poderia fazer com o baixo, com qualquer outro instrumento, tá? Então é muito importante quando a gente está fazendo edição, que a gente tenha em mente que nem tudo precisa ser editado. A gente edita onde é necessário. Onde não é necessário, a gente não mexe, ok? Beleza, vamos para o nosso último tópico aqui. Para quem ficou até agora, a gente vai fazer um lance bem legal. Eu já falei sobre o sistema de cores e você repara como isso funciona bem, né? Que só de clicar aqui eu já sei onde é que estão cada coisa. Sei que isso é backing vocal, sei que aqui é efeito de bateria ou percussão, pads, baixo, guitarra, violão, voz está aqui. Cadê a bateria? A bateria está aqui porque é azul claro, a bateria enfim. E aí o que a gente vai fazer? Eu vou deixar na tela aqui, vou pegar deixar na tela, ó. É o seguinte, ó. A gente vai passar por 4 modelos de consoles para a gente ouvir, tá? Então todos os canais estão selecionados, todos eles estão com uma instância desses plugins aqui no default dele, ou seja, ele não tem equalização e nem compressão, nem nada. Ele está do jeito que o produtor fez, no caso, o plugin Aliance, tá? Ele não está processando, não está fazendo nenhum processamento aqui. É simplesmente o timbre desses sistemas analógicos modernizados, né? Vindo aqui pro digital. E aí, quando eu clicar, eu vou ativar todos os canais e todos eles vão passar por esse plugin. E quando eu desativar, nenhum deles está passando por esses plugins, tá? Isso é para a gente fazer uma simulação de como seria se a gente tivesse usando uma mesa analógica. E para ficar melhor ainda, eu vou usar Random para todos eles, porque eles utilizam canais diferentes. Random também para todos. Random e Random. Onde está você? Você é bem grandinho essa Foxrite. Random All. Beleza, o que temos aqui? Vamos explicar o que temos aqui. A gente vai ouvir a diferença de timbre dos diferentes equipamentos analógicos. É isso. No caso, são 4 modelos digitais inspirados em sistemas analógicos de estúdio, premium, clássicos, enfim. A gente ia precisar de um vídeo enorme para falar o quanto que esses equipamentos são especiais. Olha só, a gente tem a console SSL 4000, a série E, modelo E, a série 4000, versão E. Tem a 4000 série G, modelo G da série 4000. A 9000 SSL 9000J, modelo J. E a Foxrite Forte, tá? São 4 consoles de estúdio. Você pesquisa, você vai ver o tanto de história incrível que tem dessas mesas, o quanto elas soam maravilhosamente bem. E como eu mostrei, eu estou usando um modo aqui, All Random. Por quê? Numa mesa de som, você coloca no canal 1 um instrumento, no canal 2 outro instrumento, canal 3 assim por diante, não é verdade? E quando você usa o plugin, ele faz a emulação de um canal, ou seja, a pessoa desmontou um canal da mesa e fez o plugin. E aí, o que isso significa? Se eu inserir esse mesmo plugin em todos os canais, significa como se eu estivesse ligando todos os canais da mesa, todos os instrumentos no mesmo canal, sendo que os canais na mesa analógica, eles possuem variação entre eles. Um vai soar um pouco mais brilhante, outro soa um pouquinho mais baixo, outro soa mais alto, um soa mais agressivo, enfim. Cada canal eletrônico é diferente. E aí, esses modelos do plugin Aliance tem uma tecnologia deles, TMT,
que permite essa simulação. Então eles têm aqui até 72 canais para cada uma dessas consoles diferentes. E aí quando a gente usa esse modo random aqui e coloca all, ele está fazendo uma coisa bem parecida com a gente ter uma mesa mesmo, onde a gente ia ligar em canais diferentes e pelo fato dos canais serem diferentes, eles iriam criar uma sensação de maior profundidade na mix, tá? Então, eu não vou falar muito, eu quero só que você preste muita atenção quando eu ativar ou inativar esses canais, a sensação que isso causa, o quanto isso muda a sua percepção dessa mix. Ela não está mixada, não está processada, estão só os faders ali equilibrados e é só isso. O ganho tá de entrada, né, tá equilibrado e tal. E o que eu quero é que você procure sentir a diferença entre esses diferentes equipamentos. Ouvir e sentir. Eu vou ligar e desligar. Quando eu ligar vai estar ativo na tela, ele vai aparecer na tela, que vai estar bem claro que ele está ligado. Tá? E a gente vai ouvir, eu não vou ficar falando sobre o que você deve observar, eu quero que você observe e procure sentir o que a gente que trabalha em produção, trabalha com áudio, quando a gente fala, poxa, aquela mesa traz mais energia, aquela mesa traz um som mais redondo, aquela mesa traz um som mais agressivo, aquela mesa traz um som mais suave, aquela mesa deixa a voz mais bonita, aquela mesa traz um baixo, aquela mesa, enfim. Tenta sentir essas diferenças, beleza? Bora! On the back she engraved, may he watch over you and me. I ain't proud of what I said, sure ain't proud of what I did. It don't make no sense at all, no. I only want the best for you, don't know why I do the things I do. This whole mess is on my phones. Oh, every minute, every second, I keep playing it back. Yeah, yeah. Stuck on repeat like an old 8-track. I give everything I got just to rewind. Hit pause and apologize. This whole mess is on my phones. Oh, every minute, every second, I keep playing it back. Yeah, yeah. Stuck on repeat like an old 8-track. I give everything I got just to rewind. Hit pause and apologize. Bacana, né, pessoal? Eles são bem diferentes. Você conseguiu ouvir a diferença? Me fala no comentário, por favor, se você conseguiu ouvir a diferença, como você percebeu essa diferença, como ela
soou para você. Eu acho eles bem diferentes e muito legais, são abordagens diferentes. Bom, como eu disse, o nosso vídeo hoje vai ser mais longo. Eu falei sobre vários assuntos relativos à produção musical, especificamente dentro do Studio One, espero ter ajudado. Se ficou alguma dúvida, por favor, me fala no comentário também, eu tô aqui justamente para ajudar. Se você não está inscrito no canal, por favor, inscreve no canal, ajuda muito, muito a gente. E os links, tanto para os nossos mini treinamentos, super acessíveis e muito legais, tá na descrição desse vídeo, e para participar do nosso grupo de usuários do Studio One, também está na descrição desse vídeo, ok? Um forte abraço e até breve.